A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez neste sábado com o programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E hoje nós estamos tendo o prazer de entrevistar aqui a nossa ex-professora Elanir Fiorini. Elanir, bom dia. Bom dia, Paulo. Eu peço a você, Elanir, como todos fazemos aqui com os nossos entrevistados, que se apresente, que diga quem é você. Sou professora, basicamente, fiz anglo-germânicas aqui em Petrópolis, na Universidade Católica, e a seguir fiz jornalismo na Faculdade Nacional de Filosofia. Sempre gostei de ensinar, é um prazer para mim. A maior gratificação que um professor tem é o sucesso de seus alunos. Embora o salário seja pequeno, como mas a alegria de ver os alunos com muito sucesso, graças à sua colaboração, é o melhor para nós, professores. Não resta a menor dúvida. Eu fui aluno de Elanir, aluno de inglês, dei trabalho para Elanir, né, Elanir? Nada disso. Elanir era uma professora que exigia uma pronúncia perfeita, e o pouco que eu sei de inglês devo justamente a Elanir. Muito obrigada. É verdade. Elanir, primeiro, antes da gente entrar no nosso assunto, a Elanir tem uma empresa de intercâmbio, nós vamos falar sobre intercâmbio cultural, mas antes disso, é bom dizer que Elanir é mãe do nosso secretário Marcelo Fiorini. Como é ser mãe de Marcelo Fiorini, Elanir? Olha, eu tenho outra alegria na minha vida, são os filhos. Eu tenho 2 filhos, Marcelo Fiorini e Andréia Fiorini. Filhos de Luverci Fiorini, que foi... Nosso saudoso Luverci. Pois é, foi compositor da Bossa Nova, foi secretário de planejamento aqui em Petrópolis, enfim. Os 2 filhos tiveram um rumo na vida muito bom. Os 2 são muito eficientes e isso só pode dar alegria às mães. Isso é muito bom, né? Andréia é arquiteta no Rio, com sucesso, tem um escritório de arquitetura que está indo de vento em popa. E Marcelo aqui todo mundo conhece, né? Lógico, Marcelo dispensa comentários. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo ainda no ano passado. Vamos voltar a entrevistá-lo agora como secretário, para cobrar dele as obras que ele sugeriu naquela época. Agora vamos colocar em prática. Isso vai ser muito legal. Nós temos uma esperança muito grande, Elanir, de que este governo realmente traga boas coisas para Petrópolis. E se depender do Marcelo, eu tenho certeza que teremos. Eu também. Elanir, vamos falar sobre intercâmbio, que é a nossa... Como que você disse que você escolheu o magistério como profissão. Por que você escolheu o magistério? Uma profissão tão bela, mas tão ingrata. Porque quando eu sempre fui bem adiantada no colégio, graças a Deus. E, quer dizer, graças a Deus, graças ao estudo e à exigência de meus pais também. Sim, é uma coisa que eu acho que é essencial hoje em dia. Mas eu acabei a 8ª série com 14 anos. Com 15 eu ia fazer o ensino médio. Estava no Pedro II, que na época era o melhor colégio da cidade. Não resta dúvida. Era à noite, o Pedro II, o ensino médio era à noite. E aí tinha o dia inteiro livre. Como eu sempre fui muito ativa e minha mãe era amiga das irmãs do Sion, e o Sion eu morava perto, do outro lado da rua, na Silva Jardim, minha mãe foi lá e perguntou às irmãs se estava precisando de alguma assistente para trabalhar, e aí a irmã superiora me mandou como assistente de Dona Helena Binato, a maior alfabetizadora que eu já vi. Realmente. Olha, o sucesso, isso me inspirou a me tornar professora.
porque Dona Helena, a gente alfabetizava a criançada da escola pobre do Sion, porque tinha das pobres e tinha das ricas. Então, eu trabalhei na escola pobre. Aquela criançada, acabava o ano, a irmã superior ia lá, ficava encantada. As crianças liam muito bem, falavam muito bem, interpretavam o texto e repetiam o que tinham lido, graças a Dona Helena e aqui a assistente dela que ajudava. Lógico. E é tão bom, né, a gente ver isso, coisa que hoje as crianças não sabem. Eles soletram, eles não sabem ler. Soletram a palavra, mas também nem compreendem o texto que estão lendo, porque não sabem interpretar mais. Mas a primeira lição que Dona Helena me deu, você não deixa as crianças, vovó viu. Não. Ela... Aliás, tem até jornalistas que entrevistam que falam desta forma, né? É uma coisa horrorosa, né? É verdade, é verdade. E, além disso, as crianças tinham que fazer contas de cabeça. Exato. Todo mundo tinha problemas. Faz o raciocínio, desenvolve o raciocínio, né? Então, a gente tinha uma série de problemas, dava para a criança, problemas simples. Fez uma compra, custou R$45, deu uma nota de 50. Qual o troco? A criança, na hora, dizia R$5. Vai fazer isso hoje em dia. Hoje não sabe nada. Tem que buscar a calculadora. Exatamente. E olhe lá, que tem uns que nem sabem manusear a calculadora. Elani, vamos entrar no nosso assunto principal, que é o intercâmbio. O que é intercâmbio? Intercâmbio foi criado logo depois da guerra pela animosidade da Alemanha com os Estados Unidos. Os alemães tinham ódio dos americanos e vice-versa. E aí os governos resolveram mandar um grupo de americanos estudar na Alemanha e um grupo de alemães estudar nos Estados Unidos, para que visse que gente é gente em qualquer lugar do mundo, independente de governos. Perfeito. Então, disso aí, houve um crescimento, foi tanto sucesso, foi diminuindo a concorrência, a animosidade entre americanos e alemães, e aí outros países quiseram entrar nessa história. Certo. E aí, no ensino médio, colocaram alunos alemães nos Estados Unidos, na high school, e alunos americanos na escola de ensino médio alemã. E aí começou a crescer e hoje você tem alunos do mundo inteiro estudando em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Quais os tipos de intercâmbio cultural que existem? Bom, o maior é o do high school, ensino médio, que vai de 15 a 18 anos. O aluno entra na escola, tem que saber falar inglês. Hoje, inglês é a primeira língua do mundo. Perfeito. Quem não falar inglês está ferrado. Está a pé. Pois é, está a pé. Então, você vai para uma escola, você faz as matérias lá, inglês, história, geografia, química, física, matemática, é um ensino médio. Certo. Agora, existe uma convalidação de estudos entre os países. Ou seja, o aluno, quando volta, ele traz um boletim com suas notas. Essas notas valem aqui. Perfeito, é isso que eu ia lhe perguntar depois, mas tudo bem, é bom já ir falando. Se ele fizer o segundo ano lá, ele passa para o terceiro aqui. Quer dizer, se ele for bom aluno e tirar notas boas. É primordial, né? Claro. Elani, o intercâmbio pode ser feito para o ensino médio, que é o high school, né? Ou programa de férias, profissionalizantes, programas universitários e trabalho voluntário. Sim. Fale sobre isso. Pois é, programa de férias, nós temos uma variedade enorme. Tem, assim, study camp para alunos a partir de 13 anos, você pode ficar dentro de uma universidade, na época de férias da universidade, o alojamento está vazio e eles montam um esquema para ensinar inglês para a garotada e, além disso, tem o dormitório dos alunos, onde os que vêm para o summer camp ou winter camp, para eles ficarem. Então, E fora isso, fim de semana... O summer camp é de verão. Verão. E o winter camp é de inverno. Né?
Agora, fora isso, existem várias excursões, o aluno vive ali, passeia em volta, passeia para lugares próximos, enfim, excursões, e é programa de 1 mês ou de 15 dias. Perfeito. Fazer intercâmbio pode ajudar na vida profissional de alguém? Muito, muito. O exemplo que eu dou, o meu filho Marcelo Fiorini, ele foi estudante de intercâmbio. Quando ele tinha 14 anos, ele descobriu o intercâmbio e eu tinha um curso de línguas, o Big Apple, e ele veio e falou que queria ir no intercâmbio. E aí, nós concordamos, porque na minha casa sempre se deu muita força e muito incentivo ao aprender. Tudo que era para aprender, muito importante, para aprender e melhorar na vida, nós sempre demos muita importância. E aí Marcelo foi para os Estados Unidos e lá ele ficou 6 meses. E quando ele voltou, assim, o crescimento que ele teve foi tão grande, que eu fui até visitá-lo no final, buscá-lo, fazer um passeio. E visitei a sede do programa na época, que era em Washington. E aí rodamos aquilo tudo, visitamos todos os museus de Washington e todas as redondezas. E aí, quando voltamos, eu já conhecia algumas pessoas dentro da sede central do programa. Perfeito. E eu não tenho dificuldade de me enturmar. Fiquei amiga de vários. Quando eles souberam que eu estava com o curso, me ofereceram uma representação. Foi a primeira representação que eu ganhei. Daí, foi um crescendo. Hoje em dia, eu trabalho com uma empresa em São Paulo chamada Study and Travel, que é uma das maiores de intercâmbio do país. Tem contato com o mundo inteiro. E eu sou representante no estado do Rio, claro, em Petrópolis. Muito legal. Elanir, quais são os pré-requisitos para se candidatar a um intercâmbio? 15 a 18 anos, para high school, 15 a 18 anos, ter um nível razoável ou acima do razoável de inglês, que hoje em dia a maioria dos jovens tem. A gente tem bons professores e bons cursos aqui em Petrópolis. Fazem um teste de inglês comigo e preparam a papelada toda, que eu ajudo a preparar, mando para São Paulo e tudo bem. Se passar no teste, se tiver tudo em dia, não pode ser repetente na escola. Tem que ser aluno bom. Quer dizer, acima da média. Da média, né? Quanto tempo pode durar um intercâmbio, Elanir? Pode durar 1 semestre ou 2. 1 semestre é meio ano de colégio ou 2 semestres, o ano inteiro de colégio. Existe um processo de seleção, né? Existe. O processo de seleção é esse, ter nível básico acima do básico de inglês e não ser repetente. Isso para os Estados Unidos, né? Está para Estados Unidos, para Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália. Certo. Agora, para países europeus, tipo Portugal, Espanha, aí não há necessidade do inglês. Não há necessidade do inglês. A Espanha é o espanhol, é a segunda língua do mundo. O inglês é a primeira, certo, e o espanhol já é a segunda. Certo. Este processo tem inscrição como primeira fase, né? O aluno faz a inscrição comigo. Eu preparo a papelada com ele, dou o teste, mando isso tudo para São Paulo. Eu tenho contato direto com a empresa em São Paulo. São Paulo faz a revisão e tem contato direto com os programas no exterior. Perfeito. A segunda fase é a inscrição na universidade parceira. Sim. Lá é que haverá uma avaliação. Não é universidade, não. São escolas, high school, High school, mas também tem para universitários, não tem? Tem para universitários, mas é muito caro o programa e não vale a pena. Eu acho que vale a pena é o high school, que o preço não é tão alto, certo, mas é bom, e o jovem está numa idade em que ele aceita tudo.
Perfeito. Cabeça aberta, sabe? Assim, aceita uma nova cultura, porque não é só o aprendizado e o inglês. É você ver que não é só Brasil, que não é só a nossa cultura. As pessoas pelo mundo são diferentes. Certo. É o próprio aluno quem escolhe as disciplinas? Olha, existe, nessa convalidação de estudos, existem as disciplinas obrigatórias. Então, a gente faz uma orientação para que o aluno não faça, porque lá fora do país tem muita coisa assim optativa, que na verdade não é importante para aqui, é importante para o aluno. Ele tem que fazer as matérias obrigatórias, que o MEC dá a relação. E a gente passa para os alunos, ele tem que fazer aquelas matérias. Fora isso, dentro das escolas, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, tem muita coisa diferente. Tem muito esporte, tem aula de tudo. De vôlei, de basquete, de natação. Aliás, tanto as escolas quanto as universidades dos Estados Unidos são muito voltadas ao esporte. Dão muita atenção e incentivo ao esporte. Muito voltadas. O que falta aqui. O que falta aqui. Muito, né? Não é só o esporte, não. Há artes também. Né? Tem uma escola no Canadá que ela chega a ter um teatro dentro da escola e os alunos, eles encenam, no final do ano, eles encenam uma peça que treinaram o ano inteiro. Beleza. Elanir, como fica o aluno quanto ao curso que estiver fazendo aqui e como que ele faz ao voltar? Ele, é o que eu falei, ele tem uma lei do MEC de convalidação de estudos. Ele não perde o ano letivo. De jeito nenhum, a não ser, não estou prometendo não. A não ser que ele venha com nota 1, 2, 3. Lógico. Aí ele perde lá, perde aqui também, lógico. Não. Agora, se ele trouxer notas razoáveis, acima da média, ele entra com essas notas e elas vão valer aqui. Aliás, eu já tive aluno que ficou no último ano lá, voltou, só tinha nota boa, é aluno de 9 e 10. Ele voltou com um boletim exemplar. Ele fez vestibular para engenharia, passou para federal, entrou no MEC com as notas americanas dele e foi aceito na faculdade de engenharia. Olha só que beleza. Mas era aluno 10, viu? 9, lógico. Mas enquanto o aluno estiver em intercâmbio, ele não paga as mensalidades aqui, certo? Não paga as mensalidades aqui. Ele paga sim, o que ele paga aqui já é a escola lá do ano inteiro, do meio ano. E tem direito a casa, comida, colégio, livros. Ninguém compra livro. Nem nós. Nos Estados Unidos, o aluno pega o livro na biblioteca do colégio, usa o ano inteiro. No final do ano, ele devolve. Não pode devolver rasurado, rasgado. Ele deixa um depósito. Se ele devolver o livro certinho, ele recebe o dinheiro de volta. Se ele entregar o livro rasgado, rasurado, riscado, ele vai ter que pagar o livro. Lógico, não recebe nada. Aliás, deveria ser sempre assim, né? Aqui acho. Também deveria ser assim, para que nós aprendêssemos a tomar cuidado com as coisas nossas e dos outros. Claro. Né? Elanir, qual é o custo da vida no exterior? Olha, o custo da vida é mais ou menos igual. O único problema que tem é o câmbio. O câmbio torna o custo caro, porque hoje um dólar está valendo 3,2. Agora, você imagina uma coisa que custe R$10 aqui no Brasil, vai ter que multiplicar por 3,2. Então, vai ser mais caro. Muitas coisas são mais baratas no exterior que aqui. Só é mais caro por causa do câmbio. O câmbio na Europa, então, é muito mais alto. Lógico. Existem bolsas de estudo para esses intercâmbios? Olha, eu nunca consegui uma bolsa de estudos. Trabalho há 25 anos com isso. É difícil, né? É difícil, por quê? Porque tem uma série de taxas que você tem que pagar. Então, nunca consegui, não.
Mas para pessoas que já tenham formação e que queiram aperfeiçoar os seus estudos, no intercâmbio a nível universitário, essas bolsas existem, né? São muito difíceis de serem conseguidas, né? Existem sim. Quem está na universidade, por exemplo, a PUC, ela tem um convênio, não sou eu que trabalho com isso não, mas eu sei que a PUC tem um convênio com outras universidades fora do país. O bom aluno dentro da PUC, ele pode se candidatar a uma bolsa. Eu estou falando isso com muito orgulho, porque eu tenho uma neta, filha do Marcelo, Giovanna Fiorini, que estudava Relações Internacionais na PUC, se candidatou e ganhou uma bolsa para Paris. Ela fez meio ano de Relações Internacionais na Sciences Politiques de Paris, que é anexa à Sorbonne. Por quê? Por mérito próprio. Isso deve dar um orgulho muito grande, não só também uma experiência pessoa fora do comum, né? Pois é, ela fala inglês. Por que ela ganhou a bolsa? Inglês muito bom, francês muito bom e espanhol muito bom. As línguas são essenciais. Se você não tiver conhecimento de línguas, de idiomas estrangeiros, você realmente fica meio perdido. A não ser para Portugal, né? Assim mesmo quase que tem que ter um dicionário para traduzir, porque outro dia eu estava escutando rapidamente um flash que estava dando de Lisboa e vários cantores portugueses cantando. Gente, eu não entendi uma palavra do que eles estavam falando. É difícil, é complicado. Existe uma diferença entre intercâmbio e transferência internacional, né? Qual é essa diferença? Eu não entendi a pergunta. Entre intercâmbio e transferência internacional. Tem alunos que vão de vez, né? Se transferem, né? Não, existe, claro. O intercâmbio, o aluno tem data para ir, data para voltar. A transferência ele vai direto. Agora, eu não sei Eles aproveitam o ensino daqui, né? Aproveitam. Por exemplo, esse caso da Giovana. Ela foi pela PUC. Uhum. Aí, aquela sua pergunta anterior, você continua pagando aqui e tem direito a estudar lá. Certo. Mas tem data para ir e data para voltar. Agora, para entrar numa universidade fora do país, tem que seguir os trâmites locais. E eu tenho aluno que já conseguiu. Eu tenho um ex-aluno que foi sucesso na escola, se candidatou a ficar lá para a universidade, mostrou que tinha conhecimento, o americano, o canadense, eles dão muito, mas muito valor a quem estuda e a quem sabe. E as boas cabeças, né? Realmente isso é importante. Ele foi e ele se candidatou, até hoje ele está lá, já se formou na universidade lá. Ou você tem um nível de conhecimento muito bom, ou uma outra hipótese para conseguir bolsa e ficar lá. Esporte. Ser muito bom no esporte. Você também pode ganhar a bolsa numa universidade através do esporte. Certo. Onde o aluno pode se hospedar? Quando ele vai no intercâmbio, ele já tem casa de família. Que recebe. Ele fica numa casa de família e vai para a escola perto. Passa a ser um membro da família. Um membro da família. É o ganho, é o maior talvez ganho, é a cultura. Ele vive no dia a dia a cultura americana. Assimila aquilo. Os princípios. Bom, eu posso declarar aqui que eu sou fã dos Estados Unidos. Sou mesmo, porque toda vez que eu vou lá, eu sinto as pessoas educadas, as pessoas te tratam bem em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É só você ter o comportamento à altura. À altura. Eu, essa semana passada, até vi aqui uma crítica ao Trump. O fato dele ter desdenhado um jornalista deficiente. A Meryl Streep, eu vi. Ela fez um discurso, porque ela ganhou um prêmio, assim, ganhou várias indicações ao Globo de Ouro e vários prêmios,
E ela foi lá receber o prêmio, e ela então fez uma crítica ao Trump, porque não é pensamento americano você criticar o outro, não importa se você tem 2 pernas ou não tem, se você perdeu um braço, todo mundo é igual perante a lei. Isso é muito importante. Elanir, o aluno pode desistir de fazer intercâmbio? Como desistir? Você está no meio lá, de repente não quero mais, pode vir embora? Pode, mas nunca aconteceu. Nunca. Em 25 anos, nunca. Estou esperando. Certo. Porque eles gostam. Eu acho que as pessoas gostam de disciplina. As pessoas, o jovem, ele gosta e ele pede disciplina aos pais. Os pais acham que passar a mão na cabeça que é o bom. Não é. Não é. Vai para os Estados Unidos, tem regra a seguir, ou Canadá, ou lá o que for. Tem regra a seguir, é cobrado no dia a dia e eles gostam. Por quê? É importante, né? Quais são os procedimentos para visto de estudante? A central em São Paulo inscreve o aluno no país que ele for. Aí, se for Estados Unidos, a gente tem consulado no Rio, na Presidente Antônio Carlos. Aí o aluno ganha o papel de aceitação da escola e do programa, matriculado na escola, ganha o papel de matrícula, e ele entra na internet e ele programa um dia para ir ao consulado, conversa com o cônsul e o cônsul dá o visto para ele, ou para um semestre ou para 2. Perfeito. Outros países que não têm representação no Rio, por exemplo, Canadá e Austrália, o passaporte vai para a central em São Paulo e eles encaminham e vêm com o visto oficial. Vamos à nossa última pergunta antes do intervalo. É possível trabalhar enquanto se faz intercâmbio, Elanir? Trabalho voluntário, sim. Só voluntário? É só voluntário, mas tudo na vida tem exceção. Eu não sei, trabalho, por exemplo, o americano adora trabalho voluntário. Certo. Se o aluno está lá e tem, por exemplo, tem um grupo de pessoas deficientes que precisam de alguém para fazer uma recreação, ou sei lá, eles podem ir, trabalho voluntário. Certo. Agora, eu acho que é assim, se você está numa comunidade grande e você vê que a grama do vizinho está grande, você pode chegar lá e dizer assim, o senhor está precisando de alguém para cortar sua grama? Ele diz assim, tô. O americano paga por tudo, né? Eles são muito corretos. Te dou $10 para você no sábado cortar minha grama. Pode. Ou então, nenhum. Ou então... Ninguém vai ser taxado de trabalho escravo, né? Não! Não! Por exemplo, não existe empregada, não existe faxineira. Quer dizer, faxineira tem sim. Custa uma fortuna. Então, se um estudante está lá e quer limpar as janelas do vizinho, tem muito produto de limpeza muito bom, é rápido. Então, se ele quer ir lá limpar a janela... Pode fazer, não pode, tem problema, ganha um dinheirinho extra, já tem o prazer de fazer um trabalho fora. É legal. Elanir, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e já voltamos já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Estamos entrevistando hoje a professora Elanir Fiorini, que tem uma empresa de intercâmbio, né, Elanir? Qual é o nome da empresa, Elanir? Não, eu não tenho uma empresa. Eu represento em Petrópolis e no Rio, aqui estado do Rio, atendo gente do Rio de Janeiro inteiro. Eu represento uma empresa de São Paulo, que está na 9 de julho, chamada Study and Travel. Certo. Elanir, quais os pontos positivos para se ganhar experiência? O que um aluno ganha profissionalmente e o que ele ganha pessoalmente? Olha, profissionalmente, eu acho que o aluno ganha honestidade.
competitividade, quer fazer o que é certo, sempre faz o que é certo e aprende que não deve, de jeito nenhum, deixar com o outro de lado. Tem que ser honesto, competente e querer fazer o trabalho direito. Certo. Pessoalmente ele ganha... Crescimento. Crescimento, né? Que é tão importante isso na vida do cidadão. Que cursos são os mais procurados para se fazer intercâmbio? Olha, intercâmbio mesmo high school, hoje em dia, tem 2 países mais procurados, Estados Unidos e Canadá. Uhum. Quais as principais dificuldades que um aluno encontra ao optar e fazer um intercâmbio? Olha, eu acho o jovem brasileiro, isso aqui sem crítica, porque eu vivo essa cultura. Também, nós vivemos. Eu acho a nossa cultura muito protetora. Então, o aluno que é acostumado a não fazer nada sozinho, tudo perguntar à mãe e o pai, ele tem essa dificuldade lá, no começo, mas ele supera e ele aprende que ele tem que resolver a vida dele por ele mesmo, sozinho. Isso é o maior problema. Agora, os que têm pais exigentes, que deixam com que façam as coisas sozinhos, tem problema nenhum. Cria uma dependência, né? Uma independência total. Total, em tudo. Isso eu tenho... A pessoa acaba crescendo por si própria. Por si próprio. Eu mesma tenho algumas amigas que viajam comigo, mas que não vão sozinha no voo. Uhum. Não. Tem medo de ir sozinha no voo. Mas o aluno, quando sai daqui, muita mãe me pergunta, mas eles vão sozinhos? Qual o problema de ir sozinho? Ah, mas tem que fazer uma conexão. Tá bem. Ele é esperto, ele sabe ler placa, ele faz muito melhor do que nós. Eu sei que os jovens são muito espertos, muito. Então, eu acho que isso te dá uma liberdade no mundo. Daqui a pouco, o americano está mandando gente à Lua e a Marte. E aí? A pessoa vai ver como vai ser. Que vivência internacional é enriquecedora, não há dúvidas. Mas no mundo corporativo e na busca por uma oportunidade no mercado, qual é a real exigência e o que de fato é avaliado no candidato? O candidato volta muito seguro de si. Eu acho que uma empresa gosta de candidatos que saiba tomar decisões com segurança. Então, o aluno volta seguro de si, sabendo tomar decisões e com muita segurança, sabe o que está fazendo. Não tem medo de nada, não tem medo de tomar uma decisão e ser errada, porque se for errada, ele sabe corrigir. E a empresa vai gostar muito desse candidato, além dele ser autossuficiente. Perfeito. Qual a importância de se realizar um network? Não entendi a pergunta. A importância de se realizar um network. Olha, eu acho que hoje em dia você tem que saber alguma coisa sobre informática. Exato. Não é? Então, se você não souber, bom, eu acho que hoje em dia todo mundo sabe, não é? É. Menos esse povo acima de 90. Hoje em dia, a expectativa... Começa a ficar difícil. A expectativa de vida, eu vi uma entrevista aí de um médico famoso, americano até, dizendo que diante das pesquisas da ciência, diante das doenças, que a perspectiva de vida é de 110 anos. Uhum. E para quem nascer hoje, 120. Nossa Senhora. Então, bom, eu quero fiquei durar toda isso tudo, animada. não. Mas eu não quero durar isso tudo, não. Deus me livre. Que isso? Eu quero sim. Qual o destino que os intercambistas mais optam? Estados Unidos e Canadá.
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Austrália Estados Unidos, também. Inglaterra, África do Sul. Inglaterra, quem vai adora. O problema da Inglaterra é que é muito caro por causa do câmbio. A Libra é cara. A Libra é a moeda mais cara. África do Sul são os principais países, né? África do Sul, muito pouca gente. Acho que eu nunca mandei ninguém para a África do Sul. Não. Canadá e Estados Unidos, sim. Inglaterra, poucos, por causa do câmbio, né? Do preço. Porque lá a vida é muito cara realmente na Inglaterra, né? Austrália também já mandei. Estou mandando agora. São países que têm, aos ingleses, eles sabem como sobreviver, eles têm uma assistência de saúde de primeiro mundo realmente, que é uma beleza, é uma maravilha, uma educação maravilhosa. Lá ninguém paga até o ensino médio, vai pagar a universidade, porque lá não tem universidade de graça como aqui no Brasil, não, né? Mas você realmente tem um ensino, tem tudo de primeiro mundo, né? Sabe por quê? Agora estão tentando fazer essa reforma do ensino. E as pessoas que não sabem, não entendem. Até o ensino médio, ou você faz as matérias que você gosta e que tem tendência para ir para uma universidade, ou você faz um curso profissionalizante e vai direto para o mercado de trabalho. Na época, eu digo na minha época, pelo menos de estudo, eu fiz clássico. Eu fiz curso clássico. Todo mundo, quando eu falo que fez clássico, mas o que é clássico? Ninguém sabe o que tinha. Não sabe. Não sabe, não conhecia. O científico, clássico, contador e normal. Eram os cursos profissionalizantes que existiam. Né? Então era isso que a gente fazia. A gente optava, eu não quero a área de matemática, não gosto de matemática, nunca gostei realmente de matemática. O Roberto Francisco, o mestre, meu Deus, Hernani Ferreira, sofreram comigo que o diabo eu não sabia, eu não gostava, não gosto de matemática, não sei matemática, não gosto de matemática, não tinha queda para isso. Em compensação, sempre tive para a área de humanas uma queda muito grande. Acabei fazendo direito, acabei fazendo ciências sociais. É a área que eu gosto, é a área que eu mais convivi, né? Fui professor durante alguns anos, hoje não aguento entrar numa sala de aula, porque você encontra, entrar numa sala de aula, o aluno me desrespeitar, eu torço o pescoço dele, aí eu vou preso. Pois eu parei de dar aula e passei a trabalhar com intercâmbio, justamente eu trabalhei em colégio público, no Liceu e no Pedro II. No Liceu. Pois então, o respeito dentro de sala era zero. Coisa. E hoje em dia... Não dá. Eu aí montei um curso meu, o Big Apple, que durou 20 anos aqui. Por quê? Porque eu queria disciplina, eu queria que os alunos aprendessem. Exatamente. Então a escola é para aprender, não é para ir comer merenda, fazer hora, fazer tempo. Isso faz na rua, não precisa fazer em casa, na escola. É triste. Elani, qual a melhor fase da vida para se apostar em um intercâmbio? Olha, e high school tem que ser de 15 a 18 anos, que é a idade que o aluno está no ensino médio. É a melhor fase também, você acha? Você considera? Acho, porque o aluno está naquela adolescência querendo conquistar o mundo, conhecer o mundo e querendo aprender. Embora os pais não acreditem. Eles querem aprender, então se você der para eles o aprendizado, eles vão longe. Né? O que é preciso deixar para trás na hora de embarcar para uma cultura diferente? Deixar a sua cultura, seus princípios, aceitar a nova, sem esquecer a velha. Claro, a velha cultura nunca vão esquecer, porque vem de bebê. Agora, aceitar. Aceitação é a palavra. Tem que aceitar as comidas, o modo de pensar, a disciplina. Até o próprio andamento da casa em que a pessoa está, né? Porque aqui a gente às vezes tem mania de pegar comida e comer na frente da televisão. A gente tem pessoas lá, eu não creio que deva comer no assim. Quarto aqui, eu sei de aluno que janta no quarto. Isso é um absurdo, né? E isso eu acho que lá não acontece. Não, né? Não. Lá você tem horário. Bom, e os horários lá são todos muito mais cedo. 9 horas acabou a casa. 9 horas todo mundo na cama. 9 da noite. 6 horas da manhã, todo mundo de pé. O ônibus da escola passa às 7. É, pois é.
Não, o ônibus da escola passa às 7. Pois é. Aí ele pega você na porta da sua casa. Mas tem o seguinte, o chofer avisa. Se não estiver lá, eu não espero. Conclusão, tem muito aluno que no começo perde o ônibus. Então... Perde a primeira, perde a segunda, não vai perder a terceira, porque senão não vai fazer mais nada, né? Pois é, não. Aprende. Tem que... ou então vai ter que aprender a acordar cedo. E não tem a mamãe para ir lá, filhinho, chamar, né? levanta, o café está pronto. De novo, levanta. Não. Tem que levantar, preparar seu café, se arrumar e estar no ponto de ônibus às 7 horas esperando o ônibus. O ônibus vai passar exatamente. Quais os cuidados essenciais na hora de se morar em outro lugar, Elani? Olha, eu acho que é aceitação, como eu já falei, não é? Uhum. Você vai morar em outro lugar, você tem que... Aceitação e observação. Você tem que observar como as pessoas agem. Isso aí também é muito enriquecimento, porque você aprende a olhar o outro do jeito que ele age. Então, você olha o professor é de uma maneira diferente. Você olha as pessoas da casa, cada um tem uma característica. Você tem que olhar, aceitar e se adaptar. Perfeito. Quais as saias justas que os brasileiros mais enfrentam no exterior, Elani? Pois é. Primeiro, seguir os horários. É porque o brasileiro para horário é triste, né? Pois é, seguir os horários é para eles, por exemplo, tem uma festa nos Estados Unidos, digamos, ou no Canadá. Então ele é convidado para a festa. No convite vem assim, de 6 às 9. O brasileiro fala assim, como? Isso já aconteceu, já me contaram. Como eu vou para a festa às 6 horas da tarde, ainda está sol? Não vai, resolve ir às 8h30. Vai ficar até às 9, né? Quando ele chega lá às 8h30, acabando. Todo mundo diz assim, ué, achamos que você não viesse. Ué, estou aqui. Mas todo mundo está indo embora, porque a festa vai acabar às 9. Outro tipo de cultura, né, Elani? E não tem jeitinho. O negócio do brasileiro é que tudo tem jeitinho. Esse é o grande problema. Então, a festa vai de tanto a tanto. A pessoa se adapta àquele horário, porque é aquele horário. E também, se você chegar atrasado, te convida para uma palestra. Começa às 6, você chega às 7, acabou. Já foi a palestra. O que você vai fazer às 7 horas lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há muita dificuldade, às vezes, de certas pessoas que aprendem inglês aqui no Brasil, de se comunicarem nos Estados, até nos próprios Estados Unidos, onde o inglês é mais fácil, vamos dizer assim. Porque o inglês britânico já é mais complicado, o da Austrália poucas pessoas entendem, né? Então, mas o americano mesmo tem, às vezes, certa dificuldade de entender o inglês que é ensinado aqui, talvez por causa do sotaque, vamos dizer assim. Olha, agora o inglês se tornou uma língua universal. Então, isso não acontece mais. Não, isso é coisa assim de muito antigamente. E aqui um elogio meu. O inglês que é ensinado no Brasil é muito bom. Tem aluno que vai na minha casa fazer teste, acerta o teste inteiro, tem uma parte de listening comprehension e tem uma parte de gramática. Tem aluno que acerta o teste inteiro. Mas na própria pronúncia também? Também. Sabe por quê? Porque hoje em dia você tem filmes, você tem fitas, não é só o professor que te ensina. Certo. Você pega pessoas de outros países com pronúncias diferentes e você escuta aquilo, você acaba que aprende todo... A universalidade das palavras. Das palavras, porque o inglês é universal. Só quem tem dinheiro pode fazer intercâmbio, Elani? Olha, não é barato o preço, quer dizer, também não é caro. Se você pensar, não é caro.
hoje, um semestre custa, para os Estados Unidos, custa $8.400. O ano inteiro, $9.400. Você multiplica isso, digamos, por 3. É caro? É caro, mas eu acho... Mas o investimento que vai frutificar tanto que realmente vale a pena. Não sei, pois é, por quê? Gasta-se tanto dinheiro em bobagem, né? Não, e aqui você paga escola, você paga livro, você paga curso de inglês, você paga um esporte. Se você fizer a conta por mês, gastar R$30 mil em um ano não é tanto. Porque você gasta escolas aqui. Todas lá têm Toda a estrutura. Toda a estrutura de educação física, de tudo. Né? Seguro-saúde está incluído, viu? Pois é, porque então é o tal negócio. Tem casa, comida, colégio, almoça no colégio e janta em casa. Então, livros, não compra livros. Você compra um caderno, um lápis, uma borracha, acabou. Não tem grande. E também o consumismo no Brasil é muito maior do que fora do país. Certo. Hoje existe o intercâmbio inclusivo, né? Como inclusivo? De pessoas que são excepcionais. O que vem a ser e como se realiza, quais os cuidados essenciais nesses casos de pessoas que são especiais e que precisam realmente de um atendimento melhor? Existe também essa parte, né? Olha, eu nunca tive um aluno especial, não. Mas, por exemplo, coisas pequenas, se a pessoa é diabética, tem um cuidado especial. E outras doenças, assim, não muito graves, tem cuidado especial, sim. Na hora que prepara a ficha médica, tem que escrever lá que tem isso, tem aquilo. Alergias, isso sim, mas pessoas especiais, para mim isso tudo não é ser especial, é uma coisa, não é? O peso do intercâmbio para o currículo é muito grande, né, Elaine? Muito, muito. Não podia ser melhor, é muito grande. Você dizer que estudou fora, numa empresa, você tem um crédito maior do que as outras pessoas que não estudaram fora. Mesmo porque a experiência de se morar fora é algo bem interessante. Muito. Porque você aprende novas culturas, né? Você tem um horizonte diferente. E o contato com as outras pessoas, porque você fazer um contato aqui com um professor no Brasil, que tem a sua cultura e que você sabe o que você pode dizer ou não, é diferente de você fazer um contato com o professor lá, sem saber o que você pode ou não dizer, quais são as regras do jogo. Perfeito. Você aprende, né? Aprende. Vivenciar outras culturas, o que agrega para a pessoa, Elaine? Você fica muito, muito independente. Eu sou uma pessoa que adoro viajar, já rodei, já fiz curso nos Estados Unidos e já ganhei uma bolsa na Itália. O curso nos Estados Unidos eu fiz dentro de uma universidade americana. Eu adorei aquilo lá. Adorei. É ótimo, é assim, muito criativo, muito. Até teve uma parte do meu curso que a gente tinha que entrevistar um delinquente juvenil de uma prisão alternativa. Olha. Pois é, muito interessante. Até agora eu vejo no jornal massacre em Manaus e tal. Gente, os presos ficam lá, não tem o que fazer. Esse é o grande problema. Essa prisão, o meu prisioneiro, você escolhia um rapaz, certo. Porque todo dia eles vinham de barco, eles moravam a 5 milhas da costa, e vinham de barco para a central, onde tinha uma high school, eles vinham estudar, todos. Aí, quanta diferença, meu Deus. Essa escola era só para delinquente juvenil. Então, eles vinham, eles tinham as aulas, isso de manhã. E nós, no intervalo, fomos entrevistar, cada um pegou um delinquente e entrevistou. O meu delinquente, eu perguntei a ele por que ele estava na prisão. Ele falou, eu fiz assalto à mão armada, me meti em droga, eu baleei um policial. E isso aqui é muito grave. Eu falei, mas claro que é grave. Lógico.
Ele falou assim, eu falei, mas por que você fez isso tudo? Ah, minha mãe era prostituta, eu não conheci meu pai, eu vivia assim num ambiente horroroso e revoltado, porque minha mãe cada dia tinha um homem diferente dentro de casa. Isso me afetou muito, muito. E aí, por causa disso, eu estraguei a minha vida. Eu falei, mas e aí? Também que ele tinha consciência disso, né? Pois é. Ele falou, nunca mais eu me envolvo com a polícia nesse país. Eu falei, como é que é lá a prisão? A prisão é assim, a gente tem o dormitório, a cozinha, a gente tem que manter o dormitório limpo, a cozinha tem o grupo que cozinha e tem que manter limpo, tem um grupo que planta, um grupo que colhe, um grupo meu Deus do que céu. faz marcenaria. Inveja, meu Deus. Não é? Sentido, né? Gente, eles trabalham, então não fica com a cabeça montando novos golpes. Exatamente. Achei sensacional a solução. O maior desafio para um turista quando está no exterior, qual é, Elanir? Eu acho que é comunicação, você poder saber e conseguir se comunicar. E não ter vergonha de perguntar. Eu chego num lugar, olho, se eu não souber, gente, eu pergunto. Mas para que fica perguntando tudo? Eu digo, eu pergunto tudo. Se eu não sei, eu não quero fazer bobagem. Exatamente. Então, você tem que se comunicar, como dizia o Chacrinha, que eu acho que isso é genial. Quem não se comunica, se trumbica. É verdade. Você tem que se comunicar. Você tem primeiro que saber falar a língua local. É lógico. Depois, você tem que ter a coragem e ousadia de se comunicar, perguntar e aceitar o que a pessoa está te ensinando. Exato. Porque viajar é aprender. Exato. Então, você tem que ter a capacidade de aprender com quem sabe. E não se julgar. Eu acho que você chegar num lugar, eu sou... Você não é nada naquele lugar. Você tem mais que aceitar. É mais um na multidão. Na multidão. A balconista da loja te falou, você olha para ela, agradece, e ela sabe mais do que você naquele assunto e naquele país. Exatamente. Você tem que entender isso. Exatamente. Elanir, estamos chegando ao fim do nosso programa. Infelizmente, nosso horário já está no término. Queria deixar os nossos microfones para a sua despedida e a mensagem que você quiser deixar aí aos nossos ouvintes. Me despeço de todos, foi muito bom estar aqui novamente com o Paulo Magno, né? Meu ex-aluno quando era garoto. É isso aí. E a todos aqueles... Foi outro dia, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. E a todos aqueles que já foram meus alunos, que me conhecem, eu tenho alunos famosos, né? O mais famoso de todos é o Rodrigo Santoro. Foi aluno lá no Big Apple e hoje em dia ele faz filmes no mundo inteiro, tem um inglês maravilhoso e isso me dá o maior orgulho. É isso que me deixa feliz. Não o salário miserável de professora aposentada que eu recebo. É isso aí. E aí, por isso, estou trabalhando até hoje. Mas eu recomendo, sim, deixem seus filhos crescerem. Deixa eles baterem asas e conquistarem o mundo. É isso aí. Bom, ouvintes, aqui vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo na técnica ao Rangel pela produção aí do programa, agradecendo a vocês pela paciência de dar sua audiência a todos nós e convidamos para a próxima semana, quando estaremos mais uma vez aqui com mais uma entrevista no nosso programa Nós Servimos. Um abraço a todos e até sábado que vem, neste mesmo horário. Fui!